Este texto aqui, irmãos, é de uma beleza tremenda. 24, 25, 26 e 27. 4 versículos no capítulo 7 de Mateus, que fala sobre o quê? Eu não ouvi você. Os dois alicerces. E fala também sobre o homem prudente e o homem insensato. Jesus está definindo o que é uma pessoa prudente. É uma pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra. E Jesus está falando também de uma pessoa insensata, de uma pessoa imprudente. Ela não vai ter resultados na vida dela a longo prazo. É a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Isso aqui é uma mexida do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Isso aqui é terrível. E o ensino é claro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra só tem eficiência quando ela é praticada. E é lindo, porque quando você pratica a palavra, é como se você estivesse construindo uma casa sobre a rocha. E quem está construindo essa casa não é você só. É o Senhor ajudando você a construir a casa. E aí pode bater vento, parece a história dos 3 porquinhos, né? Tudo tirado da Bíblia, vocês percebem? Pode vir vento, pode vir o que quiser, essa casa não vai cair, porque ela está sobre a rocha. Amém, amados? Aí na apostila, a palavra de Deus, o que ela é, irmãos? Bênção. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha, mas ele disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A mulher quis fazer um elogio a Jesus, né? Bem-aventurada a mulher que te gerou. Jesus diz: não. Vocês estão vendo, irmãos? Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quantos querem ouvir a palavra de Deus e guardar, irmãos? E praticar? Vamos à prática, irmãos? Vamos ou não vamos? Vamos praticar a palavra? Porque este é o grande desafio da igreja. Não é verdade? Quantos aqui querem ter músculos espirituais bem desenvolvidos? Só tem um jeito, qual é? Praticar a palavra. Não é, loira? Linda. Praticar a palavra. Amém, amados? Só ouvinte? Não. Tiago diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha no espelho e vê só o natural. Quem ouve esta palavra e pratica começa a ver coisas sobrenaturais, espirituais. Há um universo separado para aqueles que praticam a palavra. Você crê nisso? Agora veja o perigo. Sem prática, ela não tem valor. Ela se torna o quê? Um livro. Mas quando a gente lê, ouve e pratica, ela se torna palavra de Deus na nossa vida. Adão praticou? Não. E Jesus? Praticou. Nós somos adâmicos ou somos cristãos? Quantos cristãos estão aqui nesta manhã? Então o compromisso é com a palavra. E quais os 2 verbos? Ouvir. Vamos de novo? De novo? De novo? É uma academia, você percebe? Né? Ouvir, praticar. E os músculos vão sendo fortalecidos. Amém? Há um fundamento espiritual aí que é a rocha. Paulo disse em 1 Coríntios 3:11. Olha que texto lindo, irmãos. Vamos ler com voz de guerreiro. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tem um fundamento, irmãos.
Se Cristo é o fundamento, tudo vai dar certo. E aqui nós queremos encerrar Mateus 7. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina. Você está em Mateus 7, 28 comigo? Concluindo Jesus de proferir estas palavras, qual foi a reação das multidões, irmãos? Ficaram maravilhados do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram religiosos. Os escribas tinham a função de escrever os pergaminhos, a palavra. Então não eram quaisquer homens, mas eles não tinham autoridade, porque eles ouviam e não. E olha, as pessoas perto de você querem ver coerência em você, meu irmão. Querem ver você ouvindo e praticando. Que pecado? De ouvir e não praticar. Ouve, mas não pratica. E nós somos chamados neste tempo a praticar. Há um termo que as pessoas usam na atualidade e ele é depreciativo, ele não é um elogio. Essa pessoa é muito religiosa. Eu não quero ser religioso, irmãos. Eu quero ser um cristão, um pequeno Cristo. Porque o religioso geralmente é aquele que segue o currículo, mas no fundo, a prática dele é outra. E é interessante Jesus dizer que a queda daquela casa foi muito grande. Não é uma quedinha qualquer. O que nos leva a concluir que Jesus está falando da segunda morte. Aquele que ouve a palavra e não pratica, ele vai experimentar a segunda morte, a morte eterna. Eu não quero isso para a minha vida, né? Então a nossa responsabilidade está aumentando, nosso compromisso com essa comunidade está aumentando, nosso nível de oração precisa aumentar, nós precisamos jejuar mais, até porque é bom jejuar, desintoxica o organismo. Deixa você fininho, mas deixa você santo. Não é verdade, irmãos? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não racionalize esse livro. Não relativize esse livro. Ah, a Bíblia diz isso, mas eu vou fazer isso. Você vai ser uma pessoa frustrada. Põe a mão na tua Bíblia e comece a orar. Fala: Pai, me ajude a praticar a palavra. Espírito Santo, opera esse milagre na minha vida. Espírito Santo, se eu não for essa pessoa que ouve a tua palavra e pratica, eu estou arruinado. Não há esperança para mim, não há esperança para minha família, não há esperança para minha esposa, para os meus filhos, para os meus descendentes. Senhor, se eu não ouvir esta palavra e não praticar, a minha família vai ser arruinada, Senhor. E eu vou ser semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Tem misericórdia da minha vida, da nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu dizer uma coisa para você. É mais fácil construir na areia ou na rocha? Onde é mais fácil construir? Na areia. Na areia. Então às vezes você está resistindo a uma prática bíblica, porque você acha que é mais fácil fazer aquilo que você está fazendo. Olha como o ensino de Jesus é profundo, irmãos. Ele usa duas figuras tão simples. Para você e eu construir na rocha, o que a gente precisa? Me fala aí das ferramentas. Construir picareta, o que mais? Broca, talhadeira, marreta, né, Paulo? Olha o rei da marreta lá. Escavadeira, britadeira, dinamite.
Construir na rocha, né? Na areia. Fala aí. Uma pazinha, uma pazinha, uma pazinha. Presta uma pazinha aí para mim. Então, construir na areia é aquela pessoa que está na facilidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vida cristã não é uma coisa fácil. Não se iluda. Vida cristã não é uma coisa fácil. Ai, agora eu sou cristão. Estou de bem com a vida. Agora eu sou cristão, agora estou numa boa. Como está numa boa? Jesus disse que você está agora num caminho estreito. Jesus disse que agora você tomou uma cruz, você se negou e você está seguindo a Ele. Isso é fácil? É mentira essa proposta do mundo de que seguir a Cristo é coisa fácil. Seguir a Cristo é para gente decidida, é para gente pobre, fraca e limitada como eu e você. Os grandes não vão seguir a Jesus, mas os pequenos estão seguindo a Jesus. Os fortes não vão seguir a Jesus, mas os fracos vão seguir a Jesus. Os ricos não vão seguir a Jesus, mas os pobres vão seguir a Jesus, irmãos. É tremendo isso, meus amados. Cuidado com a vida que você está levando. Mas pastor Valmir, orar, nós vamos orar de novo, mais uma reunião de oração. Oh, não, nós estamos construindo em rocha. Tua mão vai ficar calejada. E lá no céu, pastor? Lá no céu tua mão vai ser translúcida. Porque eu e você teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Corpo glorificado. Eu vou atravessar a parede, irmãos. É tremendo isso. Você já parou para pensar? Eu vou voar, irmãos, eu vou voar. Ah, o Ronaldo, que engraçadinho, pedindo para eu fazer um teste. Muito engraçadinho. Muito engraçadinha a sua proposta. Eu vou chamar você para fazer um teste ali. Mas você vai correndo e nós vamos orar por você. Vamos ver a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus está baseada num simples fato, irmãos. Ele viveu debaixo da autoridade do Pai. Estou aqui no boletim. São as duas coisas juntas, é sempre. É Mateus 7 e o boletim na mão. É duas varas de pescar. Para os que gostam. Eu vi uns irmãos aí postando umas fotos de peixes de plástico. Sempre furiosos. A autoridade de Jesus está baseada num simples fato. Qual é o fato, irmãos? Quantos aqui querem uma vida de autoridade espiritual, irmãos? Não, um braço só você não vai ter autoridade nenhuma. Quantos aqui querem viver debaixo de autoridade espiritual? Você tem que viver debaixo da autoridade de alguém. Debaixo da autoridade do Pai e debaixo da autoridade de alguém. Prestando contas. Chamar sua atenção. Qual é a frase? Prestando contas. Jesus prestava contas ao Pai? Do quê? Tudo. O Filho não faz nada sem o Pai. Jesus muitas vezes disse lá em João. Nós vamos estudar João ainda. Prestar contas. Vou a tal lugar. Não vou. Estou pensando em comprar tal coisa. Estou pensando em fazer tal coisa. É prestação de contas. Isto te dá autoridade. Isso é espiritual, irmãos. Ah, pastor, é assim. Pratique e você verá. Amém? Adão falhou em viver debaixo da autoridade do Pai. E o resultado sobre a terra foi o pecado. Jesus não falhou em viver debaixo da autoridade do Pai. E o resultado sobre a terra foi salvação. Coisa maravilhosa.
Vamos ler Romanos 5, 17 e 19 aí na folha. Porque se pela ofensa de um só, quem é esse aí? Adão, a morte reinou por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Meu irmão, você vai reinar em vida. É verdade isso aqui ou é mentira? A Bíblia está mentindo ou está falando a verdade? Pai, a tua palavra diz lá em Romanos que eu vou reinar em vida. Você não aceite subjugo não, hein? Não aceite ser subjugado por Satanás. Satanás está escrito, eu vou reinar em vida. Você já é rei, príncipes e princesas. Você é um lorde. Quantos lordes estão aqui, irmãos? Dá uma estufada no peito aí, irmão. Né? Você é um lorde de um reino eterno. Não esses lordezinhos lá da Inglaterra que ficam lá passeando, fico olhando para eles, coitados. Nada. Nenhuma autoridade, dona Sueli. Se eles impuserem as mãos sobre alguém, não vai acontecer nada. Mas se vocês impuserem as mãos sobre alguém, essa pessoa será curada. Essa pessoa poderá receber o Espírito Santo. Porque você é lorde de um reino maravilhoso e eterno. Reinarão em vida por um só, quem é? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que texto tremendo da palavra de Deus, hein, irmãos? Paulo faz um contraste entre dois homens. Quem são? Adão e Jesus. Eu preciso que você anote aí as três esferas. Primeiro aparece aí, faz uma bolinha em volta da palavra ofensa. O que Adão fez? Ofendeu a Deus. É isso, irmãos? É terrível isso. Ofensa. Reinou a morte por esse. É terrível, irmãos. É terrível. Está lá, ofensa. Depois vem ato de justiça. Está na quinta linha, no fim. Ato de justiça. De quem foi esse ato de justiça? De Jesus. É tremendo isso, irmãos. Depois vem desobediência. De quem é a desobediência? De Adão. E na penúltima linha vem a palavra obediência. De quem é a obediência? De Jesus. Então, irmãos, estes dois homens sempre estão presentes na vida da igreja. Uma vez eu trabalhava no Banco Bamerindos, meu primeiro emprego. Olha, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos não existe mais. E eu fui levado para aquele banco por um irmão na fé, irmão Barros, um irmão muito querido, amigo do meu pai. E tinha um tesoureiro no banco que, sabendo que o Barros era cristão, ele sempre dizia assim para o Barros: ô irmão Barros. E o Barros falava assim para ele: eu sou seu irmão em Adão, em Jesus eu não sou ainda não. E o Barros falava assim para ele: você precisa receber Jesus para ser meu irmão. E vocês sabem que eu soube, irmãos? Esse moço morreu cedo. Porque ele era muito debochador, assim. Ele gostava muito de debochar de crente. Morreu novo, dona Cida. Hã? Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Então esses dois homens estão presentes na igreja, o Adão e o Cristo. Ele está na igreja, ele está feliz, ele gosta do ambiente,
Ele beija você, ele abraça você, ele vai até um ponto, ele é Adão. Precisa morrer Adão e nascer Jesus. Tem gente. Nós temos na igreja lobo e ovelha. O lobo está lá, bonitinho, pele de ovelha, aquele rabão atrás. Mas ele canta, o lobo levanta a mão. Mas quando ele puder, ele vai morder uma ovelha. Porque ele é lobo. Ele precisa morrer lobo e virar ovelha. Não é verdade? É aquela história do urubu que mandou oxigenar as penas. Ficou branquinho. Queria ser que nem a pomba. Ai, agora eu sou pomba. Trouxeram milho para o urubu. Milho, aquele milho. Do que o urubu gosta, irmãos? De carniça. O homem adâmico, ele gosta de carniça. É aquele porcão que eu vi lá em Campo Jordão, falei para vocês outro dia. Olhei no chiqueiro, ele deitado na lama assim, todo. Como que se ele olhasse para mim e dissesse: aí, olha que bacana. Falei: sai daí, seu porco. É Adão. É Adão, irmãos. É Adão. É Adão. É Adão. É Adão. Queria que vocês vissem a carinha de vocês. É Adão. É adâmico. Só teve o primeiro nascimento. Nasceu de pai e mãe. Ainda não nasceu do Espírito Santo. Mas você vai nascer do Espírito Santo. Toda essa comunidade da graça vai ser composta por gente nascida do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo vão crescer juntos. Para que serve o trigo? Para o pão. E o joio? Para nada. E onde o joio cresce? No meio do trigo. Pastor, eu quero dar uma sugestão ao senhor. Vamos separar o joio do trigo nesta igreja? Quem vai separar é Jesus. Jesus é que vai separar. Vocês estão com calor, irmãos? Aqueles vídeos estão fechados também, né? Hã? Precisa abrir os vídeos aí para entrar ar. Eu estava vendo alguns de vocês roxinhos. Falei, gente, será que é o poder da palavra que está deixando essas pessoas roxas? Fiquei vendo alguns roxinhos assim. Olha aí. Logo, logo teremos ar-condicionado, irmãos. Mateus 8:9. E a conta da Eletropaulo. Pastor Valmir, não olhe. Pastor Valmir. Pastor Valmir. Vamos dizer para o pastor Valmir: Pastor Valmir, Deus proverá. Todas as pessoas dessa comunidade vão ser dizimistas, vão se converter a Jesus. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Você sabe o que manda? É dízimo, não é oferta. É que o meu envelopinho está aqui, pastor. E eu vou entregar meu dízimo hoje, pedir para o senhor orar por mim depois. Eu só queria lembrar vocês que o que mantém a igreja é o dízimo. Eu vou dar uma ofertinha lá. Tá? Vai dando ofertinha que você vai ver. Mateus 8:9. Todos têm essa folhinha do Mateus 8:9? Alguém não tem? Alguém não tem? Alguém entrou pelo telhado? Alguém entrou pelos fundos? Com o corpo glorificado? Vamos lá. Vamos ler esse primeiro parágrafo. Se faz necessário lembrarmos. Ô irmão, estou sozinho, estou me sentindo tão desiludido. Vocês me largaram. Se faz necessário lembrarmos que estamos estudando sobre o ministério de Jesus, que vai de
Mateus 4:12 até 16:12. Tá certo isso, irmãos? Só para recapitular. O que nós estamos estudando aqui? Não. O ministério de Jesus. O que é ministério? O que é ministério? Serviço, irmãos. Ministério é serviço. Quem é o ministro? Não, o que é o ministro? É o que serve. É o trabalhador. O que nós somos, irmãos? Trabalhadores. Aqui não tem ninguém folgado. Não é verdade? Nós somos trabalhadores da obra, somos ministros. Então, de Mateus 4:12 até 16:12, nós vamos estudar sobre o trabalho de Jesus, seu ministério glorioso. Este período da atuação de Jesus com seus discípulos acontece logo depois da tentação no deserto e termina com Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos abrir Mateus 8? Bíblia aberta numa mão, boletim na outra mão. São 2 varinhas de pescar para você pegar peixes de plástico. Alguém trouxe peixe para você, pastor Valmir? Peixinho temperado para você? Hã? Ah, pesca esportiva. Vinícius, o que é pesca esportiva, querido? Ele pega o peixe e corre. Ah, pesca esportiva. Ele pega o peixe e sai correndo em volta do rio. Pega o peixe, tira foto. E qual é a graça? Hã? É só pescar. Eu estou mexendo com o Luiz. Estou provocando para ver se você está morto em Jesus mesmo, Luiz. O Luiz está morto, gente. O Luiz está morto. Queridos, Mateus 8, verso de 1 a 4. Alguém pode ler? Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Por que tremenda? Leia comigo aí no boletim. Mateus 8 começa com um milagre de suma. O termo leproso no grego refere-se a várias doenças de pele, que não seja necessariamente a hanseníase, que é a moderna lepra. Tocar num leproso tornava a pessoa cerimonialmente imunda. E aquele que tocar a carne do que tem um fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e será imundo até a tarde. Levítico 15:7. Lei de Moisés. Tocou no leproso, você está imundo. Vai se lavar e até o fim da tarde você está impuro. Mas Jesus tocou naquele homem, irmãos. Vocês não ouviram o que eu falei, né? Mas Jesus tocou naquele homem, irmãos. Como tocou em nós. Alguém aqui já foi leproso? Tem uns em dúvida. Tu era um tremendo leproso. Você vai saber já já. Porém, neste caso, o leproso é curado e torna-se o que, gente? Limpo. Ao invés de Jesus tornar-se cerimonialmente imundo. Que coisa tremenda. Quando você é limpo, as pessoas perto de você serão limpas. Quando você é sujo, as pessoas que estão perto de você serão sujas, imundas. Olha que figura tremenda, irmãos, a gente tem diante de nós hoje. Você é uma pessoa limpa, irmão. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, cuidado para não ir lá para a lama e se perder. Os 3 passos de fé daquele leproso. Primeiro passo dele, qual foi? Veio a Jesus. Segredo para alguém ficar limpo de lepra? Ir a Jesus. Segredo para alguém ser curado? Qual é, irmãos? Ir a Jesus.
Segredo para alguém ser purificado: vir a Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que convite, irmãos. Jesus convida toda a humanidade a vir a Ele. Veio a Jesus. Leprosos ficavam onde, gente? Em cavernas. Mas aquele leproso tomou uma decisão. Que passo foi esse, irmãos? Passo da exposição. Ele perdeu a vergonha e o medo das pessoas, o medo de Jesus, o que implica em humildade. Toda pessoa humilde é purificada. Repita esta frase, por favor. Está fraco. Toda pessoa humilde é purificada. Aquele homem, irmãos, vocês sabiam que naquela época, quando um leproso saía na rua, as pessoas corriam. Aquele homem saiu na rua, irmãos, expondo sua lepra. E foi até Jesus. Veio a Jesus. Segundo passo de fé do leproso, leia forte. Prostrou-se diante de Jesus. O texto sugere isso. Ele pode ter se ajoelhado, ou mesmo deitado o seu corpo sobre o chão. Passo do que, irmãos? Da adoração. Ele se rendeu totalmente a Jesus, o que implica em quebrantamento. Coisa gloriosa, hein, gente? Primeiro passo do leproso, veio a Jesus. Segundo passo, prostrou-se diante de Jesus. E o terceiro passo, reconheceu a Jesus como Senhor. O leproso viu, leia, amado, superioridade total e autoridade na pessoa de Jesus. Ele reconheceu a divindade de Jesus e sua capacidade de fazer o que quisesse, o que implica em submissão. Ele se colocou sob Jesus e não sobre Jesus. Ele colocou-se abaixo de Jesus, não acima de Jesus. E nós estamos aqui porque estamos abaixo de Jesus. Amém, amados? No verso 4 do capítulo 8, Jesus diz àquele homem uma frase interessante: não o digas a ninguém, para evitar que os procuradores de milagres prejudicassem a principal missão de Jesus, que era de... Então Jesus às vezes pedia isso para uma pessoa: olha, não conta para ninguém não, porque vai vir uma multidão atrás de mim para que eu cure, e a minha principal missão não é essa. Irmão, isso aqui é comentário de historiadores bíblicos, homens que pesquisaram a Bíblia. A obra principal de Jesus foi pregar o Evangelho e formar discípulos. Cura como consequência, não cura como fim. Olha, se você abrir uma igreja chamada Igreja da Cura, vai dar ibope? Nossa Senhora Aparecida. Isso aqui foi um irmão, às vezes um novo convertido, que eu estava levando para a igreja. Eu perguntei para ele uma vez: você está gostando da Comunidade da Graça? Ele falou: Nossa Senhora Aparecida. Falei, tenho muito trabalho ainda com esse moço. Qual é o nome? Hã? A Igreja da Cura. Você já descobriu o nome? Irmãos,
Irmãos. Aí eu perguntei para esse rapaz: quem é Nossa Senhora Aparecida? Ele falou: a mãe de Jesus. Eu falei: a mãe de Jesus era negra? Aí ele falou assim: e é? Que loucura, né, gente? O que aconteceu com esse nosso país, hein, irmãos? Ainda no capítulo 8, verso 4, Jesus pede para aquele moço: mostra-te ao sacerdote. O sacerdote examinaria o homem. Olha, irmãos, era a função do sacerdote. O sacerdote ia tirar a roupa da pessoa, examinar a pele dele, e o reintroduziria na sociedade judaica conforme a lei. Foi isso que Jesus fez conosco na cruz. Nos introduziu no reino de Deus através da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. O que a lepra representa? A quem se assemelha a lepra? Ao pecado. Portanto, quantos ex-leprosos estão aqui nessa manhã, irmãos? É lindo isso, não é? Jesus nos curou da lepra. Você era um leproso, meu irmão, ó, alijado da sociedade, vivendo em caverna, excluído. Jesus veio, limpou, tocou-me, Jesus tocou-me. Olha que de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão ou escuridão. Não é lindo isso? Jesus te tocou. Toque seu irmão e diga: olha, assim como eu estou tocando você, Jesus já te tocou. Tocado por Jesus. Olha, você só pode continuar vivendo leproso se você quiser, porque que Jesus já levou a lepra, Ele já levou. É tremendo isso. Vamos olhar para uma outra história tremenda. O centurião de Cafarnaum. O que é Cafarnaum, irmãos? Um perfume? O que é Cafarnaum? Uma cidade. Você está rindo o que, Vinícius? Você pensou que era perfume? Cafarnaum era uma cidade. Irmãos, eu brinco assim porque para provocar você, né? 10 horas da manhã, domingo. Vocês aqui me aguentando, irmão, só Jesus. Cafarnaum, irmãos, era uma cidade, uma das cidades onde Jesus mais operou milagres. Você esteve lá, pastor Almir? O senhor esteve em Cafarnaum? Eu estive em Guaianazes. Olha, irmãos, eu acho o mundo tão injusto. Eu queria aproveitar essa manhã para fazer um desabafo. Não, eu tenho que abrir meu coração. Pastor Valmir foi a Cafarnaum. Eu fui a Guaianazes. O que você viu em Cafarnaum? Depois eu conto o que eu vi em Guaianazes. Ela ficava ao norte da Galileia. Foi a base do ministério de serviço de Jesus. Ou seja, era uma cidade estratégica, porque Jesus percorria 10 a 20 quilômetros por dia, a pé. Então Jesus tornou Cafarnaum a sua base de concentração, para que ele pudesse atingir todo o norte de Jerusalém. Era ao lado da Galileia, perto do mar da Galileia. E ali hoje tornou-se uma cidade de ruínas. Não sobrou nada. Porque Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum e a cidade não se converteu. Porque não é milagre que converte a pessoa. O que converte a pessoa é um novo coração. Recebi um novo coração. Enfim. Sobre Guaianazes falarei numa outra oportunidade.
Alguém leia para mim, por favor, Mateus 8, de 5 a 13, pausadamente, com voz forte. Uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Centurião é um oficial militar, encarregado de quantos homens, irmãos? De 100 homens. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo no verso 10? O que está no verso 10? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo no verso 10? Nem entre os judeus. Olha, Mateus escreveu para quem? Para judeus. E Mateus queria provocar quem? Judeus. Então Jesus está dizendo, nem mesmo judeus, nem mesmo entre os judeus, povo da promessa, irmãos, povo amado, povo dos milagres, Jesus está dizendo, nem mesmo entre os judeus vi tanta fé. É essa a resposta, anote aí, tem um espaço aí. Nem mesmo entre judeus vi tanta fé. O que era um centurião então? Era um oficial de quem? De Roma. Era um soldado romano. Era uma autoridade romana. Era bem de vida? Era. Tinha boa casa? Tinha. Tinha títulos? Tinha. Conta-se a história, irmãos, que um homem chegava somente a ser centurião quando ele comprovadamente mostrava traços de valentia e tinha uma carreira militar admirável. Ele era posto como uma autoridade. Então aquele homem era uma autoridade, era um bravo. Como a fé do centurião atuou? Através da humildade. Olha a palavra aí de novo. Escreveu? Como a fé do centurião atuou? Através da humildade e do reconhecimento da autoridade de Jesus. A fé do centurião gentil, ele era judeu esse centurião, irmãos? Não, ele era gentil. A Bíblia não fala da nacionalidade dele, mas ele, por servir Roma, seguramente não era um judeu. Mas presta atenção nisso. A fé do centurião gentil trouxe uma profecia de Jesus de que Israel seria endurecida e o evangelho seria estendido aos gentios, que somos nós. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Um homem com voz de trovão, leia para mim Mateus 8, 10 a 12. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e se assentarão à mesa com os judeus no reino dos céus. Misericórdia. Olha, nós somos um povo bem-aventurado, irmãos. Nós somos incluídos, convidados para sentar-se à mesa do Senhor. Vamos cantar um dia aqui, Vini. Levou-me à sua mesa de banquete. Esse cântico é lindo. Uma dúvida, pastor Valmir, por favor. Ronaldo, prepare-se para responder. No verso 12 está dizendo que e os filhos do reino. Quem são esses filhos do reino? Os filhos do reino aí são os judeus. Os filhos do reino são os filhos, são os herdeiros mesmo. Muitos deles ficarão fora da mesa.
E essa figura da mesa, irmãos, é uma figura lá da grande bodas que vai haver no céu, onde Jesus se assentará numa mesa com todas as nações da terra. E eu e você estaremos lá. Crê nisso, amado? Então ouça e pratique a palavra. Ai, pastor, tão gostoso. Não, vai ser chumbo. Vai ser luta. Quantos aqui já passaram por luta, irmãos? Depois da luta, o que vem? Vem outra luta. Mas o Senhor é conosco. E as lutas têm por objetivo nos moldar, aperfeiçoar, talhar, deixar você mais bonito. Não é, dona Cida? Tem gente que pensa que a luta vem para destruição. Para nós, não. A luta vem para o nosso aperfeiçoamento. A luta vem para a vitória. O que o Senhor está fazendo agora, você pode não entender. Você vai entender depois. Amém? Mas que cena linda, irmão. Jesus diz assim para o centurião: eu vou na sua casa. O que aquele homem poderia dizer? O que a maioria das pessoas diriam? Oh, Jesus, agora mesmo. Já pensou Jesus na minha... Aquela multidão, tudo na minha porta, eu sendo fotografado. Não tinha fotografia. A Globo, todo mundo lá, o SBT, a Record, todo mundo lá. Ele falou: Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre no meu teto. Eu sou um homem de autoridade também. Eu digo a esse vai, ele faz, ele vai. O Senhor diga uma palavra aqui mesmo, ó, e o meu servo será curado. E o homem foi curado na hora, irmãos. E às vezes a gente quer Jesus na nossa casa, Jesus na nossa cama, Jesus na nossa geladeira, Jesus. Aquele homem não quis nada disso. Ele falou: Senhor, fala uma palavra daqui, ó. Basta uma palavra tua. Cantamos até um cântico assim, você conhece? Basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Diga e eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirige minha vida, Senhor. Cuida de mim que sou pó. Olha que letra linda. Cuida de mim que sou o quê? Pó. O que tu é? O que eu sou? O que nós somos? Pó. Que serve para quê? Nada. Em minha vida, Senhor. Encerre comigo. Basta uma palavra só. Inspirado no centurião romano que diz: Senhor, diz uma palavra. Já pensou se a gente começar a orar assim nesses dias, irmãos? Senhor, libera uma palavra tua. Opera, Senhor. E Ele vai operar, amados. Vamos aplaudir tamanha fé? Vamos aplaudir, irmãos? Vamos celebrar? E o próximo assunto aqui, irmãos, é a cura da sogra de Pedro. Há historiadores que dizem que Pedro ficou muito chateado com Jesus. Eu trouxe a minha sogra hoje comigo. Viemos eu e ela. Mas ela está me ouvindo, Ronaldo. Ela está me ouvindo. Ela me ouve. Brincadeira, irmãos. Minha sogra é uma benção. A cura da sogra de Pedro está registrada em Mateus 8, de 14 a 17. Alguém pode ler? Lá. Para que se cumprisse o que fora dito. Olha a preocupação de Pedro em situar Jesus no Velho Testamento. E o que está escrito, minha preciosa? Lá. Olha. Amém, amados? Irmão, você já viu febre parar na hora? Como é que febre para? Não é, pastora Nádia? Dá um banhinho fresco,
entra com um medicamento agressivo. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus tocou naquela mulher e a febre, como é que está na tua Bíblia? A febre a deixou. Que hora? Na hora. Uma cura imediata. E vários endemoniados sendo libertos marcam este trecho de Mateus, que tem sempre a mesma intenção. Leia comigo forte. Provar pelas Escrituras que Jesus é o Messias prometido. O verso 17 é a citação de Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou as nossas enfermidades. Eu me lembrei dessa passagem porque os historiadores dizem que, pelo fato de Jesus ter curado a sogra de Pedro, ali se tornou a primeira célula oficial em que Jesus pegou a casa da sogra de Pedro e transformou aquele lugar em uma célula. E a casa é maravilhosa, porque hoje essa casa ainda existe. Ela está em ruínas e em cima dela foi construída uma casa para visitação. Mas neste lugar, por conta da cura que Jesus efetuou na sogra de Pedro, ali se tornou uma célula. As pessoas vinham de todos os lugarejos. Por isso que célula é um lugar de cura. Por isso, quando não há cura na célula, nós estamos errando o alvo. Pastor Valmir, o senhor estaria sugerindo também que as sogras devem abrir uma célula nas suas casas? Vou abrir uma célula na casa da minha sogra. Tem uns velhinhos lá rondando a minha casa. Vou abrir uma célula lá. Interessado na herança. Eles vão ver a herança que eles vão receber. Eu chego em casa para almoçar, ela fala assim na mesa: você para com essas brincadeiras, as pessoas vão pensar que é verdade. E eu falo: mas é bom que as pessoas saibam quem é a senhora. Aí a Vanessa fala: Wagner, para. Mas esse é um bom convívio que a gente tem lá. Amados, Jesus nos tocou e a lepra da nossa vida foi embora. Estamos purificados, curados. Tome a mão do seu irmão e agradeça a Deus por ele ter sido tocado por Jesus e por ele estar curado. Levante agora um clamor nesta hora, considerando esse ministério poderoso de Jesus. Ore agora. Pai, muito obrigado. Obrigado porque um dia fomos tocados por Ti, Senhor. Fomos transformados, Pai. Obrigado, Senhor, porque nos deu a capacidade de vivermos uma vida saudável, uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida que exalta, Senhor, a obra que o Senhor realizou a nosso favor. Nós Te louvamos, Pai, Te bendizemos. Obrigado pelas verdades que nós temos ouvido, Senhor. Dá-nos coração, Senhor, para praticar integralmente a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, expressar esta vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus.